Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Mas eu queria, nesse momento, compartilhar um texto da Palavra de Deus. Convido você, se você quiser aí pegar sua Bíblia e abri-la, em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 10. Você vai ter aqui embaixo o texto bíblico, vai poder acompanhar sem precisar aí da sua Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa boa para você anotar, alguma coisa que chamou a sua atenção. Então a Bíblia, você pode anotar, não tem nenhum problema de você fazer uma anotação ali no rodapé, do ladinho, para você se lembrar, alguma coisa que para ser destacada, assim a sua Bíblia vai ganhando mais elementos aí para quando você retomar, você poder aí lembrar de coisas tão gostosas que Deus falou com você. Então vamos à leitura de 2 Coríntios 5, de 1 a 10. O texto nos diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O tema dessa mensagem para hoje de manhã é a seguinte: estamos a caminho do céu, não do fim. Você está a caminho do céu e não do fim. Gostoso pensar assim, né? Em dias onde as pessoas estão apavoradas, estão angustiadas, preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer. Mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm o seu coração acertado com Deus, você e eu estamos a caminho do céu. Caminho do céu e não o fim. O apóstolo Paulo, ele acabara de dizer no capítulo anterior sobre um corpo fraco, mas um espírito renovado. Ele fala de um presente, de uma atualidade dolorosa, mas ele aponta para um futuro glorioso. Ele fala de coisas visíveis, temporais, mas ele também apresenta as coisas visíveis e eternas. E ele vai agora, nesse capítulo 5, conversar e deixar um relacionamento e abordando a morte, mas de um jeito tão bonito, tão lindo. Talvez seja um dos textos da Bíblia onde mais há essa relação do apóstolo Paulo com a morte, mas com uma perspectiva tão alegre, tão majestosa e gloriosa, porque ele aponta para aquilo que de fato vai acontecer. Domingo passado, nós estávamos falando da ressurreição de Jesus. Esse domingo nós vamos falar da ressurreição daqueles que são de Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, você e eu, que cremos em Jesus, também temos essa promessa da ressurreição. Então vamos começar com o capítulo 1, alguns pontos aí que a gente vai caminhar no texto. E a primeira coisa que eu quero destacar desse versículo 1 é uma certeza inquestionável. Você deve estar vendo aí um carimbo 100%. Você e eu, através da palavra de Deus, nós temos uma certeza inquestionável. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O texto vai falar de duas casas. Tem aqui uma casa terrestre, um tabernáculo, ou então uma tenda, que revela o nosso corpo frágil, temporário, tão limitado
e tão pequeno. Nós temos nesse versículo 1 duas casas. Uma casa terrestre, um tabernáculo, uma tenda, que mostra o nosso corpo, a fragilidade desse nosso corpo físico que se desfaz, que enfraquece, que adoece, que é tão temporário, tão passageiro. E em contraponto, nesse mesmo versículo, nos fala de um edifício, de uma casa, não feita por mãos, mas eterna, nos céus, que é esse novo corpo que nós vamos receber na ressurreição, um corpo que já não tem mais a mortalidade, portanto é um corpo imortal, que vai desfrutar da eternidade junto de Deus. O nosso corpo hoje é uma tenda, é uma coisa que se monta e se desmonta. Caracteriza uma habitação de um viajante, de um peregrino. Assim como quando você vai até um camping de férias na praia, talvez para passar uma semana, você não pensa 6 meses antes de dizer, olha, eu quero uma construção, eu quero uma casa para passar esses 7 dias. Você vai levar sua barraca, porque é passageiro. Mas se você vai se estabelecer numa cidade, numa localidade, para ficar muito tempo, é claro que aí você já considera uma habitação mais definitiva. E é assim também que a palavra de Deus nos apresenta essa realidade dessa nossa casa, passageira, temporária, mas nos apontando para uma casa eterna nos céus. Quando nós deixamos essa habitação, a alma, o espírito, esperam essa ressurreição, essa nova casa preparada por Deus, essa casa celestial. Aqui no texto, você se deparou com a expressão casa não feita por mãos. E talvez você se pergunte, mas essa casa que eu estou foi feita por mãos? Não. Nem essa casa temporária, nem a definitiva, na eternidade, é feita por mãos humanas. Foi criado por Deus. Mas essa expressão aqui se refere a não feita por mãos humanas, ela não é desta criação. Ou seja, não é uma coisa que já existe aqui, mas quando experimentarmos a ressurreição, então uma coisa nova, uma coisa feita por Deus no momento do arrebatamento. E se você gosta de estudar a Bíblia, você vai encontrar a definição dessa expressão não feita por mãos, ou então não desta criação, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, referindo-se a Jesus. Quando do arrebatamento, quando Jesus voltar nas nuvens, nos ares, então sim, nós seremos revestidos dessa casa eterna, desse edifício permanente para estarmos para todo sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4,16 nos apresenta isso de forma bem clara, essa ideia dessa volta de Jesus nas nuvens e que nós seremos revestidos de incorruptibilidade. E aí você vai me perguntar, mas e os que então deixaram essa habitação, essa tenda, esse tabernáculo, e ainda Jesus não veio? Então eles estão já desfrutando de uma consciência na presença do Senhor, apenas aguardando esse corpo ressurreto. Mas já desfrutam conscientemente das glórias do céu e da presença com o Senhor, mas ainda num estado incompleto, porque ainda não estão revestidos desse corpo imortal. E olha que legal, esse versículo 1 começa com a palavrinha sabemos, sabemos. Olha como é precioso a gente ter a palavra de Deus, porque ela nos dá diretrizes muito claras, porque é a revelação de Deus para você e para mim. Sobre esse assunto, há pessoas que pensam que quando morrem é o fim da existência, é o aniquilamento, mas tem outras pessoas que pensam que depois da morte a alma reencarna em outro corpo, em outra pessoa. Mas aqueles que também pensam que depois da morte a alma vai para o purgatório, para ali ser purgada dos seus pecados. Mas há outros ainda que creem que a alma, ela dorme junto com o corpo na sepultura até a ressurreição. Mas a palavra de Deus, ela afirma que a morte não é um fim, é apenas uma mudança de endereço. E nós sabemos que, para aqueles que estão em Cristo, a morte é uma mudança de endereço para estar na presença do nosso Deus, aguardando
esse revestimento desse corpo imortal. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Você tem andado como peregrino nessa terra, como um viajante? Você tem vivido com essa dimensão e esse saber de que, olha, eu estou de passagem por aqui? Ou você já criou raízes demais aqui e pensando que é a sua morada definitiva? Então quero dizer para você que é importante que você sempre se lembre de que há uma habitação eterna, ainda por vir. Essa sim vai ser definitiva. Então cuidado para você não apostar aí todas as tuas fichas aqui e agora com essa tenda, mas viver como um peregrino e olhar para a eternidade e se alegrar com isso. Ponto 2, continuando aí o versículo 2, um gemido profundo, mas temporário, ainda faz parte da sua vida e da minha vida. E por isso, neste tabernáculo gememos. E, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Então, talvez não seja uma boa notícia, mas você precisa saber que enquanto você está neste tabernáculo, nessa tenda, nessa habitação temporária, que é o corpo, você vai ainda sofrer, aí você vai ainda gemer, você vai sentir dor, você vai ter sofrimentos, você vai experimentar a separação de pessoas queridas e a dor vai vir. Você ainda vai sentir a culpa quando você pecar, quando você erra. Quantos não lamentaram? Puxa, o que eu pude pensar? Que horrível. Olha o que eu fiz. Não deveria ter feito isso. Que triste. E nós ainda sofremos e vivemos com as saudades, com as incapacidades, com as lamentações. O pecado é que trouxe esse gemido. O pecado trouxe esse sofrimento para você nesse corpo. E nós, então, vamos ainda sentir essa angústia, esse gemer, enquanto estivermos nessa tenda, nessa habitação. Mas, por isso que ele é temporário. Esse gemido é passageiro, porque nós estamos aguardando a volta do Senhor para uma ressurreição onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nenhum gemido, porque o pecado já não vai estar presente. Continuando o texto, uma aspiração gloriosa. Então você está vendo aí no rodapé, na parte baixa aí da sua tela, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E a pergunta que eu faço para você, você anseia essa volta de Jesus? Você anseia esse retorno de Jesus nos ares? E para ansiar, você precisa crer. Você precisa ter essa certeza, essa convicção de que Ele vai voltar. E isso se dará num dia que a gente desconhece. Tem pessoas que fazem previsões, tem pessoas que fazem cálculos, mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da volta nas nuvens do Senhor para o arrebatamento da igreja dele. E quem tiver morrido quando Jesus voltar? Quem tiver morrido vai então experimentar a ressurreição. Quem estiver vivo, ainda nessa tenda temporária, vai ser transformado. Deixa essa habitação e é revestido dessa nova habitação eterna para todo o sempre. E o apóstolo Paulo usa uma expressãozinha aí, diz assim, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Então essa expressão nus, sem roupa, se refere a estar apenas a alma e o espírito sem o corpo. Então isso vale para aqueles que já morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição do corpo. Então eles estão nus. Então o apóstolo Paulo, ele aspira, ele anseia, não para a morte, mas para ser transformado. Olha só que coisa, né? 1900 anos atrás, quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já ansiava, já desejava pela volta de Jesus, para que ele experimentasse essa transformação, deixando esse corpo e sendo revestido do outro. Mas isso não aconteceu, já se passaram esses séculos todos e ainda não, mas está cada vez mais perto de acontecer. Então essa expressãozinha para dizer, olha, o meu desejo maior não é nem experimentar a morte, mas experimentar essa passagem. Mas assim mesmo, para quem já está nu, sem esse corpo, a promessa continua, já está desfrutando da alegria com o Senhor. E ainda mais esperando essa etapa completa, onde será revestido de um corpo imortal.
Então, ainda há gemidos, ainda há sofrimento, ainda há dores que com certeza você já sentiu, tem sentido, mas isso, a palavra de Deus nos diz que nós vamos passar por isso. Então não se assuste, mas deseje ardentemente que essa fase passe, para que então, na volta de Jesus, experimentemos não mais nada desses sentimentos que foram trazidos pelo pecado. Um quarto ponto, uma garantia certa. E você está vendo um carimbo aí, né, escrito Espírito Santo. Versículo 5 nos diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor ou garantia do Espírito, isso é maravilhoso. E essa palavra penhor é uma palavra técnica usada nas áreas comerciais que tratava-se do pagamento da primeira prestação, que garantia o pagamento das demais prestações. Então, era aquele ato inicial de um contrato, onde então a pessoa recebia essa garantia, olha, está feito o primeiro pagamento, a primeira prestação, como que dizendo, olha, estou aí empenhado e eu vou garantir as demais prestações. Olha que lindo, o nosso Deus diz que nós temos uma garantia de que tudo isso é verdade pelo Espírito Santo que habita em nós. É tremendo isso. Aquele que se rendeu a Jesus, aquele que confessou seus pecados, que creu no único Salvador e Senhor, Jesus Cristo, ele foi selado com o Santo Espírito, que habita nele. E esse mesmo Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele está dentro dos filhos de Deus, também com esse poder para garantir que vai haver ressurreição, que tudo isso é verdade. Isso é um penhor, isso é uma garantia fantástica que Deus nos deu com a habitação desse Espírito no nosso ser interior. E com esse Espírito, então, nós estamos caminhando, não para o fim, mas estamos caminhando para o céu, para um amanhecer glorioso. Nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida eterna. Nós não caminhamos para sermos despojados, mas para sermos revestidos, nós caminhamos para uma habitação, para uma mansão permanente e eterna, ao lado do Senhor Jesus, que já se encontra no seu corpo físico, já há mais de 2000 anos, nessa habitação, nos antecipando nisso, e assim como foi realidade para ele, Deus promete para você e para mim essa mesma realidade. Um quinto ponto, uma confiança plena. O texto nos diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem não experimentou que essa imagem está aí representando? Um filho se jogando nos braços do pai. Talvez seja difícil você, como criança, se lembrar disso, mas com certeza, como pai, se você tem filhos, deve ter já brincado assim, dizendo: filho, pode pular. O próprio filho dizendo: pai, posso me jogar? E o filho não tem noção nenhuma da altura. Ele não tem noção nenhuma se de repente o pai fraquejar e se o pai encolher os braços. E isso representa a confiança que você e eu devemos ter em se jogar nos braços do nosso Pai eterno, em relação a estas verdades. E eu quero dizer para você que se você alimentar as certezas da palavra de Deus no teu coração, você vai ter bom ânimo. Se você meditar e ficar firme nas promessas de Deus, como nós cantamos, você vai ter plena confiança, você vai estar encorajado e animado. Mas também, se você meditar e encher a sua mente das incertezas, você vai ficar desanimado e desencorajado. Isso é uma equação que não falha. O que tem ocupado a tua mente e o teu coração? Medos? Incertezas? Perspectivas frustradas? Ou apreensões? É melhor que você seja enchido de certezas, de convicções. Troque as apreensões pelas convicções. Troque os medos pelas certezas na palavra
de Deus. O apóstolo Paulo, ele também usa uma expressão aqui que talvez chamou a sua atenção no versículo 6, estamos ausentes do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós não estamos com a presença de Deus aqui, agora, nessa tenda, nesse tabernáculo? Obviamente não é isso que ele está dizendo. Mas quando ele diz ausentes do Senhor, ainda não experimentamos essa ação completa da redenção sobre todo o nosso ser, ainda falta o físico. Por isso que ele diz que a gente ainda anda por fé, não pelo que vemos. Você anda por fé, você não vê ainda o Senhor Jesus em carne e osso na sua frente. Você não anda, você anda não pelo que vê, você não anda pelo que vê, mas ainda pelo que não vê. Mas quando o apóstolo Paulo fala ausentes do Senhor, ele está dizendo, olha, mas vai ter um dia lá no céu, onde eu vou ver o Senhor face a face. Eu vou estar na presença dEle, Ele fisicamente, já ressurreto há cerca de 2000 anos, e eu também com um corpo já sem mais o pecado, sem mais essa natureza pecaminosa, podendo então ver face a face, ver como Ele é, conversar com Ele e ouvi-lo. Isso que é essa presença perfeita, completa do Senhor, onde nós poderemos nos relacionar face a face com o nosso Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui, é essa realidade da fé. E a fé é uma graça de Deus para a gente crer, para a gente viver como se fosse lá, como se fosse a verdade plena. Mas isso é a palavra de Deus que te dá. É por isso que você precisa mergulhar nesse livro e se alimentar dessas certezas. E os que partem sem o Espírito Santo, sem essa garantia, o que acontece com eles? Então, eles irão para as trevas eternas, um lugar de choro, lugar de ranger de dentes, próprio daquilo que o pecado trouxe. Apenas quem é lavado do seu pecado é que pode então desfrutar de uma nova realidade. Mas aqueles que ainda não acertaram a sua vida, e é um apelo que eu faço para você, não brinque com essas verdades da palavra de Deus. Achegue-se a Deus e Ele se chegará a você, acertando aí o seu coração do pecado. Você não precisa mais pagar por nada, porque Jesus já pagou. Você precisa apenas crer que Ele é o teu Salvador. Um sexto ponto, um esforço real. Olha só essas formiguinhas, que lindas, que trabalhadoras, conseguindo fazer coisas que a gente olha e fala, como é que pode, nesse tamanhinho, fazer coisas tão bonitas e grandiosas? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui o apóstolo Paulo fala de um esforço. A salvação, obviamente, não depende das obras, mas a recompensa no tribunal de Cristo depende delas, depende das obras. A fé está ligada à salvação e as obras estão ligadas com as recompensas. Você foi salvo mediante a fé, não mediante as obras. Alguém expressou isso de forma muito bonita, como é que é esse esforço, essas obras. E é claro que a Bíblia nos fala isso, mas olha só, talvez isso te ajude. A lei de Deus é uma lei santa, é uma lei perfeita, é uma lei assim completa, maravilhosa, mas de um alto nível de santidade. E essa lei de Deus é impossível que você e eu a cumpramos. A gente não consegue viver. Então a lei, ela nos empurra para o Senhor Jesus. Ela nos empurra para alguém que tenha misericórdia de nós. Ela nos empurra para Jesus porque a gente precisa de um libertador dessa lei que a gente não consegue cumprir, que a gente não consegue viver. Porque ela nos culpa, ela nos traz a condenação. E a condenação dessa lei que eu não consigo viver é a morte. Então ela me empurra para Jesus porque alguém que é esse Jesus, ele pagou o teu preço por você não conseguir cumprir a lei. É por isso que Jesus morre na cruz, pagando a tua morte, pagando a minha morte, pagando a minha culpa. E é por isso que é bonito, porque alguém que é o Senhor Jesus foi o substituto, vendo que você e eu não conseguimos viver o padrão elevado dessa lei. E Ele, que é o único que cumpriu essa lei, Ele morreu ali na cruz. E Deus, então,
colocou esse castigo que deveria estar sobre você e sobre mim, colocou sobre o seu Filho Jesus. Por isso que o Evangelho é lindo, dizendo, olha, apenas creia. Creia que Jesus é o teu Salvador. Creia que é Ele que te limpa do pecado. Creia que Ele morreu no teu lugar. Então não é por obras. Você não pode fazer nada para que essa lei seja riscada, ou a condenação da lei, ou a consequência da lei, que é a morte, seja anulada. Essa lei precisa ser cumprida. E ela foi cumprida em Jesus. Então a lei me empurra quando eu entendo, e aí eu preciso de humildade, porque eu preciso aceitar que eu não estou cumprindo a lei, que eu não consigo. Tem pessoas que estão tentando até hoje. Um dia eu chego lá, um dia eu consigo. Mas a Bíblia já diz, você e eu não conseguimos. Então pare de tentar, corra para Jesus e desfrute daquele que é misericordioso, daquele que pagou a dívida e quer te salvar. E uma vez que nós então entendemos isso, ele fala então, agora você está absolvido, você está livre, você é declarado justo. E a palavra de Deus usa uma expressão, né? A justificação, que é esse ato jurídico que vem de Deus, que declara você santo, você justo, você sem culpa, você agora não mais condenado. Quando eu entendi isso, sabe o que Jesus faz? Ele olha para você e diz, agora volta para a lei. Volta para a lei e cumpre-a. E aí você vai me perguntar, mas qual parte da lei de Deus eu preciso cumprir? Toda a lei de Deus. Que legal, né? A lei me empurra para Jesus. E uma vez que eu entendi o Salvador, que eu abracei, fala assim, não consigo, mas Ele vai ser o meu Senhor. Jesus fala, agora volta para a lei e cumpre-a. Porque eu sou o exemplo aqui na terra de um homem perfeito que viveu essa lei. E eu vou colocar o Espírito Santo em você, que vai te ajudar para viver essa lei. Então, você que tem o Espírito Santo, você é capaz de viver esse padrão alto da palavra de Deus e da sua lei. Logicamente que ainda nós pecamos, ainda falhamos, ainda erramos. E miserável homem que sou, porque ainda temos uma natureza, ainda temos esse corpo que ainda me leva para fazer coisas que desagradam a Deus. Mas esse é o processo de santificação. De olhar para essa lei e falar, Deus, aqui eu preciso da Tua graça, me ajuda para viver, me ajuda para cumprir isso. E a gente descobre, sabe, que tem 3 tipos de pessoas que se relacionam com essa lei, que quando obedecidas são essas obras que Deus tanto espera de você e de mim. Há um grupo de pessoas que se esforçam, que estão sempre empenhados, que meditam na palavra de Deus, que têm prazer nela, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, não, o dia inteiro. São pessoas que se envolvem, que servem, que evangelizam, que fazem discípulos, que vivem a missão, que ligam uns para os outros nesse momento, que contribuem. São pessoas que estão ativas, desejando caminhar nesse processo de santificação, se parecendo com Jesus, e é tão bonito de ver esse tipo de pessoa. E essas pessoas não pecam, não erram? Claro, mas são as primeiras que correm para dizer, Deus, errei, falei bobagem, puxa, eu fui omisso, devia ter feito e eu não fiz, me perdoa. São pessoas que facilmente encontram um coração compungido e eles se arrependem, são humildes, porque é o Espírito Santo neles que está ativo e que está fazendo isso. Mas existe um segundo grupo de pessoas que, frente à lei de Deus, são lentos, são tardios em ouvir. Isso é um texto de Hebreus 5, que fala que são aqueles que já conheceram Jesus já faz tempo, mas são devagar quase parando. São pessoas que pelo tempo decorrido já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, falando das coisas de Deus para os outros e estão quietas, não têm coragem, não avançam, parece que estão estagnados. São pessoas que já deveriam estar comendo um alimento sólido, mas a Bíblia diz que ainda estão no leitinho. Pessoas que já conheceram esse Evangelho há muitos anos, mas estão ainda na mamadeira. Isso é triste, E eles também não anunciam a palavra de Jesus para os outros, guardam para eles, é um caminhar quase secreto. E tem também um terceiro grupo de pessoas, os que, tendo conhecido Jesus, o deixaram, abandonaram, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, amaram o presente século e o abandonaram. Isso é mais triste ainda, porque eles conheceram a verdade, provavelmente até caminharam fielmente, mas eles viraram as costas para Deus e deixaram tudo completamente.
Em qual desses 3 grupos você se encontra? Você está no grupo 1, aqueles que estão ativos, servindo, trabalhando e vivendo intensamente, acorda de manhã, Senhor Deus, quero viver esse dia para o Senhor. São aqueles que não vê a hora de parar e ler a palavra de Deus e falar, puxa, eu quero me alimentar dessa comida, eu quero que o Senhor fale comigo. Ou você é daquele grupo, o segundo, que tem a Bíblia em casa, mas passou o dia e nem ouviu a Deus. Orar, faz 3 dias já que eu não oro. Eu oro nas refeições. É aquele que ainda falta. Aquele que ainda precisa ser chacoalhado e abrir os ouvidos e praticar. E o terceiro, nem vou falar dele, espero que ninguém se encaixe nesse terceiro. E um 7º e último ponto, uma prestação de contas. Você está vendo aí um gráfico, está vendo uma lupa. Talvez essa parte a gente não goste, mas o apóstolo Paulo fala, isso vai acontecer também. E ele não foge disso quando ele diz, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós estamos a caminho do céu, glória a Deus por isso, não do fim, mas uma prestação de contas nos aguarda. Romanos 14 diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Cada um receberá um veredito, receberá alguma coisa em troca da conduta que teve aqui na terra, das obras que fez ou deixou de fazer. E aqui a palavra tribunal era um lugar onde se tomavam as decisões oficiais, onde se faziam os discursos públicos, onde os magistrados comunicavam as suas decisões. Era também o lugar onde os vencedores dos Jogos Olímpicos recebiam os seus prêmios, as suas coroas. Então, um lugar importante, onde Jesus vai estar ali naquele tribunal, e onde os livros das memórias, daquilo que você fez, daquilo que eu fiz, serão abertos, e vai haver um julgamento, não para salvação, mas para recompensa, para retribuição das obras que você fez aqui. Será o único tribunal justo completamente, porque aqui nessa terra nós temos pessoas que driblam as leis, nós temos pessoas que escapam da justiça, torcem o direito, mas lá, quando Jesus voltar e Ele nos ressuscitar, vai haver um julgamento completamente justo, santo, perfeito. Então, o que você faz aqui ecoa na eternidade. O que você faz aqui tem repercussões na eternidade. O bem ou o mal que você tiver feito por meio desse corpo, você receberá uma recompensa ou não, conforme aquilo que você fez. E aqui eu preciso dizer para você que é um tribunal que chega até assuntos de foro íntimo. É um tribunal que vai considerar aquilo que você faz, tenha sido visto ou não pelas pessoas. Aquilo que você pensa também vai ser julgado. Aquilo que você fala, que você falou, também vai ser avaliado pelo nosso Deus. Aquilo que você deixou de fazer, também vai ser avaliado pelo nosso Deus. As suas motivações. É até assustador, num certo sentido, saber que vai passar aí um filme das motivações pelas quais você fez o que fez. As motivações pelas quais você falou o que falou. Portanto, tudo será avaliado. Não vai ter nada que vai ficar escondido. A sua vida, nesse corpo, ela é completamente exposta e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. As coisas de foro íntimo também. Portanto, não é apenas uma apresentação no tribunal, é uma manifestação, e outras traduções mostram isso bem, vai ser uma revelação da sua vida e da minha vida. É uma prestação de contas, que poucos gostam, mas de que ela também faz parte desse reino de Deus. E os fiéis, os íntegros, aqueles do primeiro grupo que eu mencionei para você, esses vão receber galardões, pela sua vida perseverante, pela sua vida fiel, pela sua constância, pela sua vida inteira de adoração a Deus e de viver o Evangelho.
Portanto, esse tribunal não tem que ser assustador, talvez para alguns que estão brincando com a vida cristã, mas ela é um estímulo para aqueles que querem viver verdadeiramente. É um estímulo para a nossa santificação, para a gente caminhar e a gente levar a sério aquilo que eu estou fazendo agora na quarentena. Como é que você tem ocupado o seu tempo agora na quarentena? Você vai prestar contas desses dias lá na eternidade e vai ter um capítulo ali, quarentena do fulano de tal. E aí vai passar o vídeo. E será que vai ter alguma coisa que você vai se orgulhar? Um orgulho santo? Ou, puxa, nossa, não sabia o que eu fiz lá no meu quarto às escondidas? A minha navegação na internet? Mas tudo isso ficou aí exposto? Porque Deus te ama tanto. E Ele nos dá esse gostinho até de receber alguma coisa para dizer, olha, tem prêmio, tem alguma coisa aí, então leva a sério. Pense aí no tempo que você tem disponível e como é que você tem usado ele. É para pensar nas coisas lá do alto? É para pensar nas coisas lá de cima? E alguém dirá então, mas olha, eu aprendi que a salvação é de graça, que a salvação é mérito de Jesus, é um presente que Ele me dá, então como é que é esse negócio de recompensa, se o mérito é todo de Deus que me salvou e que vai me ressuscitar e que vai me levar para junto dEle? E aí eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela trabalha com a responsabilidade humana. A graça de Deus, ela jamais anulou a sua responsabilidade de viver aqui produzindo frutos para a glória de Deus. Então, como é que esse negócio de ser recompensado, claro que tem a responsabilidade, mas se por outro lado Jesus fala assim que sem Ele nós não podemos fazer nada. E aí eu vou usar uma ilustração de Apocalipse linda, que você não vai ter nenhuma imagem aí, mas eu vou ler para você em Apocalipse 4, que penso que retrata muito bem aquilo que vai acontecer nesse tribunal. Em Apocalipse 4 nós temos ali citados 24 anciãos que estão com suas coroas de ouro sobre a cabeça, que representam as boas obras. E eles estão diante do trono de Deus, e num determinado momento eles pegam suas coroas de ouro e depositam aos pés do trono de Deus, adorando e reconhecendo quem é de fato o Senhor. Uma figura bonita de dizer assim, é verdade que nós nos esforçamos, nós trabalhamos, realizamos essas boas obras, mas o mérito é todo teu, Pai. É todo teu, Deus, porque sem Ti a gente não conseguiria produzir nada. Então nós estamos entregando aos Teus pés essas coroas, porque foi graças ao Senhor que nós pudemos experimentar e viver o que vivemos. E eu vou ler o texto, fique com essas linhas aqui desse Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E agora eu pulo para o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite. E o que eles proclamam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, o próprio Deus, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Não é lindo? E vai uma pergunta que você vai ver aí embaixo na sua tela. Você terá o que depositar aos pés do Santo, Santo, Santo? Você está, através das obras, do que você fala, do que você pensa, das suas motivações, você está construindo uma coroa
e você vai ter o que apresentar para este Deus 3 vezes santo. Isso é um estímulo para você viver esses dias e todos os dias que Deus te der e me der, para que a gente viva obedecendo à lei de Deus. Por isso, olhe para a palavra de Deus com seriedade e medite e fale: Deus, onde eu estou aqui falhando, onde estou errando, eu quero viver e eu quero ter o que depositar aos teus pés. Linda cena, não é verdade? E que tenhamos todos uma coroa grande. Eu lembro que a minha irmã, ela brincava com uma senhora que talvez alguns de vocês conheceram, a dona Esther Aldiman. Uma mulher que vivia conectada com Deus, uma mulher que amava o próximo, uma mulher que falava, da boca dela saía a alegria do Senhor. Inclusive foi ela que foi um instrumento usado por Deus para que eu estivesse aqui hoje falando com você e nesse ministério. Foi essa mulher que num apelo, ela foi usada por Deus para impactar a minha vida. E minha irmã dizia assim: a dona Esther, ela não vai aguentar lá no céu a coroa que ela vai ganhar, que ela vai receber, porque era uma senhora magrinha, baixinha, e ela brincava, dizia: o tamanho da grandeza dessa mulher, ela não vai conseguir segurar essa coroa. Então, que seja um exemplo para você e para mim, para a gente imitar aqueles que estão vivendo e realizando as obras para a glória de Deus. E eu quero concluir te lembrar então de alguns pontos dessa mensagem. Ponto 1, como conclusão: alegre-se com a certeza da ressurreição. Alegre-se aí na sua casa, você não está a caminho do fim, você e eu estamos a caminho do céu. 2, você vai sofrer na terra, mas é temporário. O pecado é a nossa natureza, a gente vai sofrer, vai lutar com ela. E seja humilde, acerte logo, mas isso ainda vai fazer parte. 3, aspire pela ressurreição, anseie, tenha esse desejo: Senhor, Maranata, volta, Senhor Jesus. 4, você já é habitado pelo Espírito Santo, ele está ativo, ele está bem latente aí no seu coração. Se você ainda não é, você já ouviu, entregue-se a ele e creia em Jesus como o único Salvador. 5, as certezas da palavra de Deus te deixam confiante e animado. Você está cheio dessa palavra, então está vivendo esses dias com um sorriso no rosto? Ou amuado, preocupado, chateado, brigando em casa? Se você se encher dessas certezas, você não vai brigar com a tua esposa, você não vai brigar com o teu marido, você não vai reclamar do cachorro, do gato e dos teus filhos. Esteja certo, porque a tua mente, o teu pé está aqui, mas o teu coração está lá no céu. 6, a sua vida agrada a Deus? Você tem se esforçado para que a tua vida seja agradável a Deus? E 7, faça o melhor que pode por meio do corpo e tudo para o Senhor. Esse texto nos faz pensar em 3 situações. O primeiro estado é ter Cristo nesse corpo. É bom, muito bom ter Cristo aqui nesse corpo. Eu, pelo menos, sou feliz com a pessoa de Jesus habitando em mim. Segundo estado, a alma e o espírito já sem corpo. É melhor, porque eu já não tenho o gemido, não tenho o sofrimento. Mas o terceiro estado é a ressurreição do nosso corpo. Aí é o estado melhor de todos. Quando a sua alma, quando o seu espírito forem revestidos dessa habitação eterna nos céus, uma coisa nova preparada para toda eternidade. E eu encerro com o primeiro slide, para você gravar aí essa imagem. Estamos a caminho do céu, não do fim. Que te anime essa verdade para toda essa semana. Você não está indo para o pior. Olha, agora até 10 de maio, mais confinamento. Não, para nós podemos ter uma outra perspectiva. Claro, se cuide, faça aí aquilo que as autoridades estão determinando, mas olhe para o céu, porque nós estamos caminhando para uma coisa gloriosa que vai ser eterna e para todo sempre. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por palavra tão linda que foi deixada aqui neste livro, a Bíblia, que é a revelação de Deus, que não nos deixa incertos, mas que traz segurança de que nós estamos aqui de passagem, Deus, e o Senhor vai voltar. A ressurreição está garantida, porque ela está registrada aqui, e o Senhor colocou o Espírito Santo em nós e nos deu a fé. Senhor Deus, que bênção, que privilégio desfrutarmos dessas verdades que por enquanto as alcançamos pela fé, mas que um dia serão reais, palpáveis.
onde estaremos na tua presença face a face. Senhor Deus, anima o teu povo nesses dias. Anima, Deus, os meus queridos irmãos e irmãs, a comunidade, a família, a tua igreja, Deus. Anima para que haja esse coração conectado com estas verdades e que isso traga ânimo e confiança. Senhor Deus, nós continuamos clamando para que o Senhor nos guarde, nos proteja fisicamente, nos proteja espiritualmente, que seja um tempo de aproximação ainda maior do Senhor, que seja um tempo de salvação. Deus nos usa para que pessoas sejam salvas e entendam a salvação, a cruz ali, aquele sacrifício de Jesus por nós. Senhor Deus, cuida do Brasil. Senhor Deus, dê sabedoria às autoridades e que seja, Deus, um tempo onde haja humildade e uma volta verdadeira, simples, mas profunda ao Deus que criou todas as coisas, aquele que está escrevendo a história e que garante, Deus, todas essas verdades que nós temos na Tua Palavra. Senhor Deus, abençoe este dia, abençoe essa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom domingo. Deus te abençoe.